A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a pastora Adriana Valinha. Neste domingo nós vamos fazer uma pequena reflexão, uma meditação no texto do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículos de 1 ao 6, no qual esse texto nos traz a fala do nosso Deus sobre o vaso do olheiro. Essa visão que o Senhor deu ao profeta Jeremias tem a ver, com o olheiro que se reporta à pessoa de Deus e o vaso ali representado pelo barro, que representa ali, o simbolismo do povo de Israel, da nação de Judá. O Senhor Deus queria mostrar em visão ao profeta Jeremias sobre essa reconstrução. Esse vaso que ele é reconstruído, e o Senhor nosso Deus, ele fazia essa simbologia para mostrar como que ele faria com a nação de Israel, a reconstrução espiritual que ele queria efetuar no meio de seu povo. E não é diferente, das nossas vidas nos dias de hoje, O olheiro, ele ainda representa o nosso Deus, e o vaso, que é o barro, representa as nossas vidas. Vidas essas frágeis, vidas essas que precisam ser reconstruídas pelo olheiro. E nós sabemos que hoje, na revelação, no sangue da nova aliança em Cristo Jesus, essa reconstrução se dá na regeneração que acontece nos corações, através do novo nascimento, dessa regeneração, da justificação, da salvação que nos é dada, dessa graça irresistível que vem sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que Deus quer fazer de nós um vaso novo, E como fala nesse texto, que o profeta Jeremias experimentava olhar e meditar sobre essa visão em um momento em que o vaso se quebrava na mão do olheiro. E a gente pode meditar e se perguntar, mas por que o vaso se quebrou na mão do olheiro? Ele não tinha a habilidade manual, para fazer aquilo? Foi um descuido dele? O que aconteceu para que esse vaso se quebrasse na mão do olheiro? E quando a gente reflete isso e medita sobre a pessoa de Deus, nós sabemos que não há falha nenhuma no caráter na pessoa de Deus. Então nós sabemos que não foi por um descuido, não foi porque ele não tinha habilidade, e simplesmente para ele nos mostrar que assim como o processo de fazer o vaso, e quando esse barro ele é retirado de um certo local, esse barro ele ainda contém algumas impurezas, algumas imperfeições, e que no processo de modelagem desse barro acaba ali no meio se quebrando ou tendo que ser quebrado devido a essas impurezas que contém no barro. E para esse vaso ele ficar perfeito, ter a perfeição, para ter o seu valor, ele precisa ser remodelado, ele precisa receber um novo processo de modelagem. E assim é conosco, no qual nós caímos em Adão e somos recuperados, regenerados em Cristo Jesus. E o Senhor nos mostra essa reconstrução aqui no texto do profeta Jeremias, que ele queria fazer conosco, com o seu povo, através da fé em seu Filho amado Jesus Cristo. Então nós somos esse barro na mão do olheiro, que ele quer reconstruir, que ele quer retirar as nossas impurezas, e muitas vezes vai ser necessário refazer de novo, para que essa modelagem ela ganhe a perfeição no nosso Deus, Só Ele sabe o propósito no qual para Ele nos criou. Nós sabemos que nós nascemos para o louvor e a glória do Senhor, O fim supremo do homem é glorificar a Deus sobre todas as coisas. Mas cada um tem a sua digital única e tem um propósito especial que Deus tem sobre as nossas vidas. Então nós precisamos nos permitir ser quebrantados, ser remodelados na mão desse Deus. E muitas vezes Ele vai utilizar de situações difíceis, circunstâncias adversas, momentos não tão oportunos sobre as nossas vidas, para nos remodelar, nos reconstruir, assim como ele apresentava que faria com a nação de Israel, com o povo de Judá. E é isso que ele faz sobre as nossas vidas. Então que meditemos sobre esse texto,
Que vocês possam abrir as suas Bíblias, a Escritura Sagrada, no texto do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 ao 6, e meditar sobre esse texto que traz que nós extraímos, uma metáfora dessa comparação do olheiro, do vaso, do barro, e traz para nós tão grande lição, que o Senhor Deus quer nos reconstruir, quer fazer de nós um vaso novo. Que possamos meditar sobre isso, um pequeno momento hoje da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar esta palavra sobre as nossas vidas e que possamos nos permitir esse processo da modelagem, da reconstrução, do vaso novo que Ele nos torna na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe.